Tudo bom, gente? Meu nome é Pedro Oric. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia de OKR. Vai ser uma breve introdução. Então, depois, quem quiser bater um pouco mais de papo, vai ter meu contato no final. Fique livre aí para chamar para um café e a gente bate um papo sobre o assunto, tá? Falando só um pouquinho sobre mim, eu trabalhei 4 anos na Ambev, então um método bem tradicional de cascateamento de metas, um mercado bem tradicional também, relativamente previsível. E tive uma passagem pela Coach Rocks e agora estou trabalhando na 99, sou responsável por toda a parte de performance dentro da 99. Então, desde o cascateamento de OKRs até a avaliação de performance depois no fechamento do ciclo, tá? Então, só um pouquinho do background para a gente começar aqui. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o porquê utilizar a metodologia OKR, o que é OKR, né? Acho que tem muita gente aí também que não está familiarizado com o termo, como definir e cascatear os OKRs, e o que eu faço depois, né? Com os OKRs definidos, como é que eu faço para acompanhar e quais são os passos posteriores depois de ter definido, né? Porque essa é só a primeira etapa, esse é só o planejamento, tá? Então, um pouquinho, conversa bastante com as metas, né? Então, a gente tem a visão e a missão da empresa. Depois de definido isso, é definida a estratégia ali, né? Então, a estratégia para o ano, a estratégia para 3 anos, a estratégia para 5, 10 anos. E aí a gente traduz essa estratégia em OKRs ou em metas, né? Então, quando você vai utilizar a metodologia OKR, você vai traduzir isso nos seus objetivos e nos seus resultados chaves para você atingir aquela estratégia que foi planejada, tá? E aí depois você chega então para a implementação e execução, que é de fato executar todo aquele plano de ação que é decorrente do desdobramento das metas e dos OKRs. E por que utilizar o OKR, né? Como eu falei, minha escola é bem tradicional de metas, mas no Vale do Silício surgiu ali na Intel, depois se popularizou bastante no Google, a metodologia OKR, que ela traz um pouco mais de agilidade no cascateamento, fazendo com que ele seja bottom-up. Então, os próprios funcionários definem parte de suas metas e outras já vêm cascateada de cima, direto da estratégia. Ele tem uma maior frequência de acompanhamento, então, geralmente, por quarter, então, a cada 3 meses, são revisados e setados novos OKRs para a gente acompanhar a mudança e a volatilidade dos focos que acontecem, né, em determinados grupos de trabalho, determinadas empresas, principalmente empresas de tecnologia, utilizam bastante essa metodologia, porque, como às vezes estão em um crescimento muito exponencial ou muda muito rápido, a tecnologia avança muito rápido, então sempre você tem que estar revisando e setando novos focos e fechando um novo ciclo para abrir novos OKRs e novos objetivos para aquele trimestre, tá? E sempre com alinhamento e transparência. Então, o OKR, você consegue enxergar o OKR de toda a empresa, você conhece o OKR da outra área, você conversa com a outra área para desdobrar o seu OKR dentro da sua. Então, sempre tem uma troca muito rica entre as áreas, entre os times, entre os departamentos, para fazer com que todo mundo esteja alinhado com o objetivo da empresa e todo mundo esteja alinhado com o objetivo de todas as áreas para trabalhar junto, para atingir os objetivos. Então, o que é propriamente dito o OKR? O OKR é uma metodologia para cascatear objetivos e resultados chaves para você conseguir traduzir a estratégia da empresa no plano de ação para que, de fato, você consiga atingir os seus resultados e focar naqueles resultados que vão alavancar e mudar de patamar o seu negócio, tá? Então, você pode traduzir o OKR como: nós iremos atingir, e aí você tem o seu objetivo, que é o seu sonho, que é um pouco mais qualitativo, e saberemos, se tivermos sucesso nesse objetivo, se atingirmos o resultado-chave 1, 2 e 3. E aí você desdobra o seu resultado-chave e sabe exatamente quantificar e sabe mensurar se você de fato atingiu aquele objetivo, tá? Então, o seu objetivo é o seu sonho, algo mais qualitativo, algo que tem que ser aspiracional, que tem que motivar o colaborador, e depois você traduz isso no seu resultado-chave, que vai fazer com que você meça se você atingiu aquele objetivo, tá? Então, sempre você tem que descrever, além do seu Key Result, você tem que descrever também as suas entregas, ou as suas tarefas, ou os seus milestones, para você também acompanhar se você consegue acompanhar se você vai atingir aquele Key Result, tá? Esses milestones no meio do caminho também podem ser revistos. Então, se de repente, no meio do trimestre,
você entende que aquela entrega não faz mais sentido porque o mercado mudou, o concorrente mudou, ou o próprio foco ali do trimestre mudou, você pode mudar a sua entrega, mas basicamente o seu objetivo e o seu key result tem que permanecer o mesmo. Então, o sonho, né, o seu objetivo tem que ser algo mais aspiracional, traduzindo isso para algo mensurável, e depois você coloca as suas entregas aí semanais, diárias, para você conseguir atingir esse resultado-chave, tá? E como que eu defino e cascateio esses OKRs na empresa, tá? Então, tem basicamente três etapas aí para você conseguir definir. Então, priorizar os key results. Como é que eu vou priorizar esse key result? Vou focar no resultado e não no esforço e não em tarefas diárias, tá? Então, para você desdobrar, você precisa de fato focar no resultado. Então, o que é resultado? É de fato aquilo que vai impactar o resultado da empresa, impactar o business. Então, geralmente é algo relacionado a atrair clientes, fechar novos contratos, ter novas soluções para o mercado, lançar um produto novo, enfim, é aquilo que de fato vai mudar o jogo. O que às vezes as pessoas acabam se enrolando ali é não colocar de fato a finalidade daquilo. Então, se você colocar etapas no meio do processo, geralmente essas são as entregas para aquele key result. Então, o key result, geralmente, e ele deve ser assim, tem que ser a etapa fim. Então, tem que ser o resultado fim de todo aquele processo que você está imaginando, e aí sim, depois você pode desdobrar esse processo nas suas entregas ali para atingir esse key result, tá? Tem que estar sempre alinhado com o OKR da empresa ou da área, tá? Então, você sempre tem que fazer um mapa ali de conexão dos seus OKRs, dos OKRs da sua área, com os OKRs da empresa, com a estratégia da empresa. Então, você lembra daquele triângulo lá da estratégia do OKR e depois o seu próprio OKR individual, se for o caso. Você sempre tem que alinhar essa estratégia, então alinhar os seus objetivos e key results com os objetivos e key results da sua empresa, tá? E ele tem que identificar problemas crônicos, tá? E algo que vai impactar de fato o seu cliente externo ou o seu cliente interno. Então, você tem que, de fato, mover o business, mover um negócio, mudar de patamar. É para isso que é feito o OKR. Você tem que sempre pensar em fazer uma mudança significativa no status quo que você está enfrentando na atualidade, tá? E ele tem que ser smart. Então, acho que todo mundo conhece aí, todo mundo que conhece a metodologia de cascademento de metas sabe o que é o SMART nas metas, né? Então, ela tem que ser específica. Todo mundo que lê aquele key result, que lê aquele objetivo, tem que saber exatamente o que está sendo falado ali, não pode gerar uma linha muito tênue ali de interpretação, tá? Ele tem que ser mensurável, então se você não mede, você não consegue gerenciar, você tem que medir o teu key result, você tem que ter uma fonte de dados ali para medir. Às vezes ele é binário, é sim ou não, às vezes é um projeto, mas você tem que ter os milestones ali para você garantir que de fato você vai atingir ou não aquele resultado, tá? Ele tem que ser alcançável. Então, o que a gente geralmente usa você tem que ter 60% de chance de atingir aquele resultado no momento que você está desdobrando seu OKR. Então, no momento que você está desdobrando, você calcula ali, às vezes é fácil, às vezes você consegue fazer uma projeção matemática, às vezes é um pouco mais esotérico, assim, essa previsão, mas você consegue mais ou menos balizar o OKR de toda a empresa, de todas as áreas, setando ali um percentual de chance de atingir aquele resultado. Então, você vai setar 60%, por exemplo. Então, se eu não fizer mais nada, se eu continuar com os processos que eu tenho hoje, com os clientes que eu tenho hoje, com o time que eu tenho hoje, enfim, eu tenho 60% de chance de atingir aquele resultado. E esses outros 40% eu vou buscar ao longo do caminho, tá? Então, ele sempre tem que ser desafiador. Então, eu não posso ter 80% de chance de atingir meu OKR, porque senão vai estar muito frouxo, e eu não posso também ter 30% de chance, porque senão eu vou ter alguma coisa muito fora do meu alcance, e isso pode desmotivar também o time, desmotivar cada colaborador. Então, sempre procure achar ali um ponto ótimo do quanto que você vai desdobrar para você conseguir balizar também o nível de dificuldade, o nível de desafio nos OKRs da empresa, tá? Acho que relevante eu já falei, precisa ter uma importância muito grande, né? Então, se não tiver uma relevância muito boa, não deveria estar no foco.
dentro da sua área, não deveria estar no foco do seu dia a dia, tá? Então, focar é você abdicar de coisas importantes também, para você conseguir, de fato, trazer um novo resultado e mudar de patamar em algum ponto do seu negócio, tá? E também tem que ter um prazo. Então, você precisa definir, normalmente, ele está definido por quarter, mas se você tiver qualquer outro prazo antes, então se você for, de fato, bater aquele key result dentro de 2 meses, dentro de um mês, você também precisa especificar para todo mundo saber, para você também acompanhar o atingimento desse key result, desse objetivo, tá? E depois o alinhamento. Então, apresentar sempre os seus OKRs para todas as áreas que têm um impacto no seu dia a dia, que têm um impacto na sua atividade, tá? Isso é muito importante para você coletar feedbacks e reescrever, se for o caso, ou compartilhar um OKR, ou, enfim, fazer com que não seja o seu OKR, não seja o OKR da sua área, mas que seja um OKR compartilhado com a empresa e que você seja o dono daquilo, que você seja o owner para entregar aquele OKR, mas que não seja simplesmente algo que surgiu dentro da sua área, dentro da sua cabeça e não está alinhado com todo mundo, porque com certeza tem gente que vai conseguir contribuir para colocar alguma coisa, de repente tirar ou compartilhar um OKR com você. Então, sempre é importante você trocar com todas as pessoas que podem impactar também o seu resultado, tá? E sempre OKRs desafiadores, tá? Tem uma metodologia, tem um nome bonitinho aí de moonshot, que é você conseguir dar um tiro na lua. Se você mirar na lua, com certeza você vai chegar muito próximo, e se você mirar na lua, você atinge um resultado excepcional, tá? Então, existem vários exemplos aí de você conseguir ter um objetivo que as pessoas acham que às vezes você está maluco, mas que você consegue, com planejamento, com problem solving, trazer isso para a realidade, trazer isso para um plano de ação e atingir um resultado que ninguém acreditava que você conseguiria atingir. Então, é muito bacana isso também, porque o OKR te dá essa possibilidade de sair um pouco da caixa e sair um pouco do normal ali, para conseguir, de fato, trazer um resultado que pode mudar até o ponteiro da empresa como um todo, tá? E um pouquinho dos erros, né? Quais são os principais erros aí que todo mundo comete? Eu cometo, todo mundo comete quando vai cascatear e definir OKRs. E é sempre bom a gente ter também um comitê que ali vai pegar uma parcela desses OKRs e dar uma olhada para ver se de fato a gente está seguindo toda a metodologia, está sendo smart, está sendo desafiador o bastante e está alinhado com o objetivo da empresa, tá? E com a estratégia. Então, utilizar o OKR como uma lista de tarefas. Então, é bem comum isso acontecer quando a gente cascateia a nível individual, né? Às vezes é difícil e complicado você conseguir desdobrar um OKR a nível individual, porque às vezes a pessoa tem uma atividade mais rotineira, tem alguma coisa que não consegue ser medida de fato, então a gente acaba colocando uma lista de tarefas ali, e esse não é o ideal, tá? Então você precisa ver e adaptar isso na sua realidade, se de fato isso vai ser interessante ou não para ter um OKR individual. Às vezes até é necessário, tá? Se você for usar isso para algum outro processo, mas o ideal é que você sempre tenha não uma lista de tarefas, e sim objetivos que vão alavancar ali, pode ser algum processo do dia a dia, mas que vão alavancar de fato o resultado, e não manter simplesmente alguma rotina rodando que seja por tarefas e etapas simples, tá? Criar key results que não são mensuráveis e impossíveis de serem medidos. Então, aquele key result que só você tem autonomia para fechar o resultado, ou que na época você criou, e aí depois, na expectativa de que alguém iria criar algum relatório, algum sistema para medir isso, e de fato isso não aconteceu. Então, sempre coloque o key result que você vai conseguir medir, que você vai conseguir mensurar, e que não seja uma dúvida no final do ciclo se você atingiu ou não aquele resultado, tá? Então, sempre tem em mente que você precisa ter ou um KPI, ou alguém que vai validar esse processo, ou simplesmente isso sai automático do sistema se você tiver alguma coisa mais automatizada que já cuspa o teu resultado. Então, sempre tem que ser mensurável e relativamente simples de você saber no final se você atingiu ou não esse resultado, tá? Então, não basta só ser mensurar, você tem que ter um outro processo também para
fazer essa medida no final. Tem muitos focos, então se você foca em muita coisa, você não está focando em nada, tá? E aí, traduzindo em números, você deveria ter de 2 a 5 objetivos, e não mais do que 4 ou 5 key results, tá? E aí, essa multiplicação também não é verdadeira, então você não pode também ter 20 key results. Então, se você tem 2 objetivos, você pode chegar talvez até o máximo ali de key results, vai depender também de área para área, de pessoa para pessoa. Mas se você tem muitos objetivos, se a tua função ou só a tua área atua em objetivos bem diferentes, né? Você deveria ter 1 ou 2 key results para cada um, para de fato você conseguir focar naquilo que você precisa entregar e não se perder no dia a dia ali nos focos, principalmente se você precisa desenvolver alguma coisa nova ou atingir um resultado ou estar naquele trimestre que de fato vai fazer a diferença no ano, então você precisa realmente focar nas suas entregas prioritárias, tá? O que muitas vezes acontece também é criar OKRs sem dividir com os times que possuem influência nas entregas. Então, se você não chamar todo mundo para uma sala, apresentar os seus OKRs, escolher os feedbacks e reescrever se for preciso, você também pode chegar depois de validar o seu OKR e perceber que não está conversando com a área que você mais tem impacto, ou a outra área que tem muito impacto no seu OKR não tem nada relacionado ao OKR que você tá correndo atrás, e você vai estar praticamente nadando sozinho nesse foco. Então é muito importante que haja uma troca bem rica entre os departamentos, entre os times, de todos os níveis, para vocês fecharem exatamente quais são os objetivos e compartilharem de fato esses objetivos, tá? Outro ponto importante que às vezes acontece é criar OKRs que não estão alinhados com a estratégia da empresa. Então, se você não consegue fazer uma conexão na sua atividade do dia a dia com a estratégia da empresa, isso acaba, primeiro, desmotivando muitas vezes, né? E segundo, faz com que você não esteja diretamente alinhado com todos os objetivos da empresa. Então, essa avaliação final, olhar os OKRs da tua área, do teu time, do teu próprio, e perceber que não está alinhado com a estratégia da empresa, ou que você não consegue fazer uma conexão com algum ponto da estratégia. Eu sei que às vezes é complicado, porque às vezes você está numa empresa maior e você faz uma parte menor do trabalho, que é muito relevante e muito importante, mas às vezes é mais complicado você fazer essa conexão. Mas é muito importante você ter a clareza e ter essa visão do impacto do teu trabalho e o quão importante é você conseguir atingir aquele resultado para a empresa, tá? Isso motiva muito você, motiva muito o time, e faz com que também você esteja alinhado com o foco da empresa. E aqui o que mais acontece também, e talvez tá mais destacado aqui porque que eu pessoalmente gosto de olhar e às vezes devolver uma crítica ou uma sugestão, é criar métricas de vaidade, tá? Então, o que são métricas de vaidade? São aquelas métricas que a gente sabe que a gente vai conseguir conquistar, que só depende da gente, que é relativamente simples, não simples, mas é mais fácil de conseguir do que o resultado final, mas o que de fato muda o jogo é o resultado final. Então, por exemplo, se eu tiver uma meta de likes para o marketing, isso é possivelmente uma métrica de vaidade, tá? Então, o que deveria ser de fato é uma conversão de clientes daquele segmento que de fato entraram no teu funil de vendas, ou se você tem uma métrica ali de reuniões para fechamento de contratos, essas reuniões não necessariamente vão fazer, elas são importantes, você precisa ter muitas reuniões para você conseguir fechar um contrato, mas não necessariamente o número de reuniões vai ser efetivo na sua taxa de conversão para fechar os contratos. Então é muito importante você ter sempre a tua meta fim, a tua finalidade, como o que é, para você não se perder nessas métricas de vaidade que de fato não vão trazer o resultado para o teu negócio, tá? Então, como cascatear? Então, hoje que eu falei basicamente aí, só fazendo um resumo. Então, sempre fazer a apresentação dos seus OKRs para o teu time. Então, começando do topo da empresa ali, o CEO vai fazer a apresentação para o C-Level, depois o C-Level
troca feedbacks, define de fato quais são os OKRs do C-Level, e depois vai cascateando, e isso também vem de forma de baixo para cima. Então, o bottom-up também é muito importante para todo mundo fazer parte desse processo, todo mundo está envolvido no cascateamento dos OKRs, tá? Então, você sempre troca as informações entre as áreas que vão impactar, e o RH ou a time de performance ou quem for o dono do processo de OKR ou de metas na sua empresa, é muito importante que ele participe também e critique bastante o processo e faça com que essa máquina rode, que você consiga cascatear os OKRs de uma forma rápida, ágil, e que de fato as pessoas comecem a agir o mais rápido possível nos seus OKRs, tá? Então é sempre importante esse feedback das outras áreas, dos seus pares, para você conseguir construir de fato o OKR que vai mudar o ponteiro e que vai estar alinhado com todo mundo da sua empresa. Rapidamente, aqui só 3 exemplos de como cascatear o OKR, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo de faturamento, que eu acho que fica simples e fácil de todo mundo entender. Então, se você imaginar que a empresa tem uma meta de faturamento, provavelmente o C-Level ou o CFO, enfim, o responsável pelo financeiro vai ter uma meta de faturamento, algum dos diretores deles vai também ter essa meta de faturamento, e depois essa meta de faturamento pode ser desdobrada de novo em faturamento para algum supervisor ou alguém, um time de vendas, enfim. Ela pode ser desdobrada em número de contratos fechados, e ela também pode ser dobrada em lançar um novo produto, tá? Então, no exemplo 1, a gente viu que o faturamento foi desdobrado ali do topo até a base da pirâmide, tá? Então, isso aí seria um desdobramento de Key Result a Key Result. Então, eu estou basicamente usando o mesmo Key Result. Às vezes eu separo por peso, tá? Então, não necessariamente esse supervisor vai ter o mesmo peso, obviamente, no faturamento da empresa, mas ele vai ter uma parcela ali do faturamento, mas ele vai ser mesmo medido pela mesma métrica, né? Então, a métrica de faturamento. No exemplo 2, ele é Key Result, eu estou desdobrando Key Result numa medida, então o número de contratos fechados é uma medida para eu aumentar e atingir meu faturamento, tá? Então, não necessariamente eu estou medindo o faturamento, mas eu estou medindo uma medida para atingir esse faturamento, tá? E o terceiro exemplo ali é de Key Result por projeto, então ali eu estou lançando um novo produto, e ao lançar um novo produto, obviamente você vai fazer estudos e tudo mais, eu tenho ali uma previsão do quanto que eu vou aumentar o meu faturamento com esse novo produto, tá? Então, seria um Key Result e um projeto. Então, eu estou desenvolvendo um projeto que vai impactar no meu faturamento, vai impactar no meu Key Result. Então, essas são as 3 maneiras aí para você conseguir desdobrar e alinhar um objetivo da estratégia da empresa até, se você quiser, até a base ali para o individual, para cada colaborador, tá? Tá bom, então a gente já sabe um pouquinho o que é o OKR, como é que eu defino o OKR, como é que eu cascateio isso, mas isso é só o início do trabalho, né? Então, não adianta você conseguir fazer todo esse processo e terminar isso depois de 2 meses e meio. Então, você vai ter 15 dias para conseguir correr atrás do seu OKR, então é muito importante que você consiga fazer isso de uma forma completa, mas o mais rápido possível, mas que você de fato passa para a ação, né? Então, o OKR é só o planejamento, e aí de planejamento a gente não consegue atingir resultado. O que vai fazer você atingir resultado de fato é você conseguir desdobrar esse planejamento e desdobrar o seu OKR no seu plano de ação e executar esse plano de ação, tá? Então, é muito importante essa transparência. Então, depois de terminar o cascateamento, é muito importante você registrar isso em algum lugar, tá? Então, num sistema, enfim, que todo mundo veja o OKR de todo mundo, que todo mundo consiga acompanhar isso de uma forma, se possível, online, para que todo mundo tenha foco e todo mundo tenha essa visibilidade de como está o andamento dos OKRs da empresa, tá? E aí você tem toda a gestão do OKR, né? Então, você tem o plano de ação, então desdobrar o seu OKR em plano de ação, aí você pode usar algumas metodologias de problem solving, enfim, para você conseguir traduzir esse objetivo nas suas atividades diárias e semanais, medir esse resultado, então você tem um termômetro aí
semanal, quinzenal, mensal, enfim, vai depender do teu KPI, para você conseguir medir e fazer uma correção de rota, se for preciso, no meio do caminho. Replanejar, se for necessário, né? Então, lembra que eu falei que o teu Key Result não muda, mas as suas entregas, os seus milestones, ele pode mudar, então, no meio do caminho, você pode tomar uma outra ação para atingir esse resultado, tá? E também, se você conseguir gerar aí relatórios automáticos ou ter reuniões de acompanhamentos mensais, quinzenais, é muito importante também para você, além de ter isso no sistema, gerar essa colaboração e gerar essa visibilidade na reunião entre departamentos, enfim. Aí você tem que definir aí dentro da gestão como é que você vai fazer para acompanhar de fato esses OKRs ao longo do período, tá? E aí, finalizando, se você tem por quarter ou por semestre, finalizando o período do OKR, você precisa fechar esse ciclo, né? Então, você precisa avaliar se você atingiu ou não o seu OKR, se você chegou de fato naquele objetivo, né? E colher os aprendizados, tá? Isso é muito importante para você conseguir fazer um planejamento mais acurado para o próximo ciclo, você conseguir desdobrar, de repente, um OKR que seja mais específico ou que você mensure ele de uma maneira mais clara e objetiva. Então, você sempre precisa fazer também uma rodada ali de feedbacks dos aprendizados desse ciclo para você conseguir evoluir para o próximo ciclo, tá? Então, e essa organização aí, todo esse processo, é muito importante que alguém seja dono também, para você fazer com que você cumpra todas as etapas desse processo, tá? Então, sempre tem que ter alguém, o dono das datas ali, o dono das reuniões, para fazer com que os processos aconteçam e você, de fato, não perca nenhum ponto importante no meio do caminho para você, de fato, atingir seus objetivos, revisar isso com frequência e sempre evoluir e melhorar para o próximo ciclo, tá? Gente, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Foi uma breve introdução aí dos OKRs. Muito obrigado pela atenção. Tá aí o meu contato. Quem quiser chamar para um café, eu estou sempre disponível aí para conversar sobre OKR, estratégia e performance das empresas. Beleza? Brigadão e até a próxima.